Boa tarde. Incêndio na Serra do Tabuleiro no fim de semana mobiliza bombeiros militares e voluntários para conter as chamas. Operação da Polícia Federal prende mais 2 integrantes de grupo neonazista. O preço da gasolina deve ter nova alíquota de ICMS e ficar ainda mais caro em Santa Catarina. Tem ainda as condições do tempo e a ressaca que atingiu o litoral catarinense e pegou muita gente de surpresa. Tudo isso a partir de agora no SC Acontece ao vivo para todo o estado. Olá, muito boa tarde. Mais uma semana começando cheia de notícias e olha, mais uma vez o Parque da Serra do Tabuleiro foi atingido por um incêndio. Depois de mais de 20 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu apagar todas as chamas. O fogo teria começado no final da manhã de sábado, dia 1º de abril. O Corpo de Bombeiros foi acionado para iniciar o combate às chamas. O primeiro trabalho foi de afastar o fogo das residências, mas no meio das matas as chamas eram impulsionadas pelo vento forte, tempo seco e pela baixa umidade, que dificultaram inclusive o trabalho do Corpo de Bombeiros. Na manhã de domingo, o combate foi retomado com o auxílio do arcanjo e uma espécie de cesto de água. Mais de 30 bombeiros militares e voluntários foram empenhados na função. As chamas foram completamente apagadas ontem pela manhã. Olha, 5 beach clubs de Jurerê Internacional estão fechados desde a última sexta-feira por decisão da Justiça. Tudo isso na capital. Por conta do fechamento, funcionários das empresas fizeram uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que fica em Florianópolis, hoje pela manhã. De acordo com integrantes da categoria profissional, quase 400 funcionários são afetados pelo fechamento das casas de forma direta. A decisão é consequência de uma ação civil pública iniciada originalmente por associações de moradores do bairro e pelo Ministério Público Federal. O entrave entre a Justiça e a permanência dos beach clubs se arrasta desde 2005. Quando uma decisão determinou a derrubada das estruturas. O Ministério Público Federal pediu 60 dias para calcular as indenizações que serão pagas para as empresas que mantêm as estruturas no local onde foi determinada a demolição. Agora, mais 2 integrantes de uma célula internacional de neonazistas foram presos durante o fim de semana em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eles faziam parte de uma organização criminosa que praticava crimes de ódio e foram presos em novembro do ano passado em Santa Catarina. Acabamos aprofundando as investigações após aquela prisão de novembro e identificamos que outros 2 indivíduos estavam no encontro, mas haviam ido embora no dia anterior. Então nós aprofundamos a investigação, representamos pela prisão deles, que foi cumprida nessa última semana. O aprofundamento acabou demonstrando que não se tratava de uma mera associação criminosa, mas sim uma célula autorizada dessa organização criminosa transnacional, em que eles tinham contato próximo com diversos outros países, em que eles reforçavam toda essa união e se dedicavam primordialmente à prática de crimes raciais. Não diria que seria uma das maiores, era um grupo limitado, eram 10 pessoas, mas é possível afirmar que essa organização criminosa internacional é a mais organizada e considerada nos Estados Unidos como a mais violenta skinhead neonazista dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão especial, que beneficia pessoas com curso superior, é inconstitucional. A reportagem de agora vai explicar tudo para você. O entendimento da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o de que a prisão especial é discriminatória e que não há justificativa para que pessoas presas tenham tratamento diferenciado baseado no grau de instrução acadêmica. A cela especial nada mais é do que um estabelecimento penal diferente do estabelecimento penal em que ficam normalmente as pessoas presas. Esse benefício ele é destinado somente durante a prisão provisória, durante a prisão cautelar, ou seja, enquanto a pessoa ainda não foi condenada de forma definitiva. Qual a diferença? A diferença é que ele não fica no mesmo local que o preso comum. De acordo com a Suprema Corte, só vão poder ter direito à prisão especial pessoas com algum tipo de ameaça à integridade física, moral ou psicológica, provocada por convivência com os demais internos. A norma está prevista na Lei de Execuções Penais, independente do nível de instrução do preso. A prisão especial existe desde 1941 e integra o Código de Processo Penal. Atualmente, 260 pessoas estão presas nessa condição em Santa Catarina. A lei ela prevê cela especial em relação a determinadas pessoas que exerçam algumas funções que mereçam uma atenção especial. A exemplo de policiais militares,
policiais civis, membros do Ministério Público, juízes, ou seja, há um benefício em relação à função. Agora, em lugar nenhum do mundo existe uma distinção em razão do grau de escolaridade decorrente do diploma de graduação. Nas ruas, a população apoiou a decisão do Supremo Tribunal Federal. Acho que tem que ser igual por conta de o crime cometido, indiferente se a pessoa tem educação ou não, tem que pagar, independente se ter nenhuma regalia. Já que falo tanto em direitos iguais, e no caso não seria desigual isso, né? Eu sou totalmente a favor, porque a lei é para todos, ninguém pode estar acima da lei. Principalmente quem tem curso superior, que teve muito mais oportunidade, teve mais instrução, não era para ter se colocado nessa situação. Muito bem, intervalo rapidinho e no SC Acontece, na volta a gente fala da ressaca e também das condições do tempo. É já já. E olha, vamos falar agora de uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ. Ele pode fazer com que esse preço da gasolina, que está atualmente, aumente aqui em Santa Catarina. O ajuste viria no mês de junho. A mudança foi definida pelos 27 estados e publicada no Diário Oficial da União. Os governos dos estados decidiram estabelecer um valor fixo de ICMS, que vai ser de R$ 1,22 por litro, já a partir de 1º de julho. Antes dessa decisão, cada estado adotava um percentual de alíquota incidente sobre o preço da gasolina. Em Santa Catarina, esse valor atualmente é de 94 centavos por litro. Com isso, a expectativa dos empresários ligados ao setor é de que o preço da gasolina aumente, então, em 28 centavos por litro nos postos catarinenses. Vai mexer no nosso bolso mais uma vez. E agora é hora das condições do tempo aqui no SC Acontece? Olha, a semana começou com temperaturas mais amenas. Hoje pela manhã já um amanhecer bem agradável, afinal é outono. Mas o fim de semana que passou assustou os moradores, principalmente do litoral, por conta de uma ressaca daquelas bem fortes, viu? Que teve aí por causa de um ciclone que passou pelo estado e mudou a rotina de algumas pessoas. Quem vai conversar conosco para explicar o que está acontecendo é o Marcelo Martins, meteorologista da Ipagre-Ciran, que já está ao vivo aqui conosco. E Marcelo, boa tarde para você. Me conta o que aconteceu e como se dá essa ressaca. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos de casa. Naturalmente, quando a gente tem ciclones, principalmente os extratropicais, que ficam aqui na altura do nosso oceano, na altura do litoral da Argentina, do Uruguai, eles já nos influenciam com a direção da ondulação. Vem de fora, faz uma pista de vento, que a gente fala, ou seja, muito tempo com o vento na mesma direção, normalmente o sul-sudeste, chega paralela à costa, né? Ela acaba tendo uma direção assim predominante desse quadrante junto com o vento e acaba fazendo essa pista de vento muito longa. Aí então ela traz para a costa o quê? Uma maré meteorológica, né? Que é acima da maré astronômica. Resumindo, é a ressaca, né? Ela passa do que é previsto normal astronomicamente. Então ela invade a água a areia da praia, chega muitas das vezes a entrar nas ruas, né? Derrubam algumas construções mais vulneráveis, os barcos, se você não proteger, acaba batendo um no outro. É problema também para a economia, né? Porque não somente o lazer, o turismo fica prejudicado, mas a pesca industrial dá um tempo de 1, 2 dias para acalmar tudo. As grandes cabotagens, né, são os navios que trazem mineral, combustível fóssil, etc., né, eles também ficam em locais mais abrigados ou não saem dos portos, então acaba mexendo muito mesmo com a condição de mar. Sempre Marcelo, tem... Diga, Grazi. E tem chance dessa ressaca ela voltar a acontecer nos próximos dias? Como é que fica as condições do tempo agora? Não, por quê? Porque ele se afastou para alto mar, está muito longe, já estava distante da gente, né? E agora o que acontece? Essa massa de ar mais seco e frio se estabelece, o vento diminui, essa condição também aumenta, né? O pico foi, claro, quando teve maré alta, foi bem significativo, mas é normal, natural. Lembrando que essa época do ano, a água é bem quente, é o máximo que tem, e quando esses ciclones estão próximos, é isso que acontece, ressaca, né? O que acontece? Mar agitado, se ele estiver muito perto, aí acontece também a ventania junto. Muito bem, aí sim, a explicação com quem entende do assunto. Obrigada, viu, Marcelo? Uma boa tarde para você. Tá certo, obrigado. Boa tarde a você. Prazer.
E é assim que a gente se despede de você aí de casa também, viu? Amanhã a gente tá de volta ao 12h45. Tchau, tchau!